Levantamento divulgado nesta segunda-feira, dia 13, pela Paraná Pesquisas, mostra o presidente Lula, do PT, empatado tecnicamente com Jair Bolsonaro, do PL, no primeiro turno em uma eventual disputa pela presidência em 2026. Quem vai contar os detalhes dessa pesquisa para a gente é o Pedro Zambarda, aqui no Plantão no Meteoro. Vamos lá. Lula empatado com o inelegível. Na verdade, assim, a pesquisa, sendo bem sincero, porque a gente tem que considerar uma coisa sobre o Bolsonaro. Ele está inelegível, né, gente? E eu acho que ele vai continuar. O Lula tá com um percentual bom, o Haddad não está indo tão bem, e o Paraná Pesquisas, a gente precisa sempre lembrar qual foi o grande erro do Paraná Pesquisas. Aécio na frente da Dilma em 2014. Eles sempre serão lembrados por esse erro que eu vou recuperar aqui. Mas a pesquisa está bem detalhada, está bem interessante, e vamos ver aqui. E aí surge a pedra no sapato do Bolsonaro. Porque o Pablo Marçal começa a aparecer nas pesquisas, ele começa a roubar votos do Bolsonaro. Paraná Pesquisas, Lula e Bolsonaro inelegível empatam em eleição de 2026. Vamos entender aqui os números. Levantamento divulgado nesta segunda, dia 13 de janeiro, pela Paraná Pesquisas, mostra o presidente Lula empatado tecnicamente com Jair Bolsonaro no primeiro turno, em uma eventual disputa pela presidência em 26. O ex-presidente foi condenado pelo TSE e está inelegível até 2030. O que aconteceu? O Lula tem 20,1% das intenções de voto contra 16,17% de Bolsonaro na pesquisa espontânea, em que o entrevistado responde em quem votaria sem ter uma lista com os nomes dos candidatos. Com uma margem de erro de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, os dois estão tecnicamente empatados. 49,8% disseram ainda não saberem quem vão votar, os demais nomes citados na pesquisa não atingiram 2%. Aí tem os números. Lula 20, Jair Bolsonaro 16, Tarcísio de Freitas 1. É espontânea, tá, gente? 1,6, Ciro Gomes 1,2, Pablo Marçal 0,7, Ronaldo Caiado 0,5%, Eduardo Bolsonaro 0,4%, Gustavo Lima 0,4%, Michele Bolsonaro 0,4%, outros nomes citados 1,2%, não sabe, não opinou 49,8%, ninguém branco nulo 6,8%. É aquilo que você falou, né, Sofia? Pesquisa de 2026 e 2025, né? Mas o pessoal já está começando a aquecer os tambores. O Instituto entrevistou 2.018 pessoas presencialmente em todo o país. Entre os dias 7 e 10 de janeiro de 2025, a margem de erro é de 2,2 pontos percentuais para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. Segundo Paraná Pesquisas, a sondagem foi feita com recursos próprios. Cenários estimulados. A pesquisa sondou também 12 cenários com combinações diferentes de candidatos. Veja, cenário 1, Lula com 34%, Bolsonaro com 33%, Ciro Gomes com 11,3%, Pablo Marçal com 6,1%, Ronaldo Caiado com 4,7%, Helder Barbalho com 1,2%, não sabe, não opinou 3,3%, nenhum branco e nulo 5,6%. O que chama atenção nesse primeiro levantamento estimulado, Sofia? O Marçal aparece com 6,1% e o Ciro com 11,3%. Cara, o Ciro ainda existe. Ainda existe, gente. E mas aquela coisa, ele começa. Eu acho que ele tá flertando com a extrema-direita, né? Sim, mas ele vai começar com 11,3 e vai acabar com 1,3, né? Porque... Agora, o Marçal já tá sendo testado, e isso é um papo que eu ouvi de bastidor de fonte confiável, tá? O Marçal sai candidato mesmo com o Bolsonaro ou qualquer ungido do bolsonarismo. Ele não quer nem saber. Porque ele não tem a pressão de ganhar essa eleição. Ele só quer causar. Então ele não tem nenhum freio e ele sai candidato. E esse 6,1 é ruim pro Bolsonaro. Ele tá vendo o Marçal agora como um cara que vai embaralhar o campo dele. Ronaldo Caiado tá mais fraco que o Marçal. E estão testando até o Helder Barbalho. Estão dizendo que o MDB vai lançar candidato. Eu acho que não, porque eu tô vendo inclusive a Simone Tebet acenando para apoiar a reeleição do Lula. Cenário 2, com Bolsonaro e sem Marçal. Jair Bolsonaro vence Lula dentro da margem de erro com 37,3%, Lula com 34%,
Ciro com 11, Ronaldo Caiado com 5,4, Helder Barbalho com 1,4. Não sabe não opinou 3,6, nenhum branco nulo 6,2. Cenário 3, com Michele substituindo Jair Bolsonaro. A Michele vai bem, tá? E a Michele não vai ser candidata do Bolsonaro, como a gente estava falando aí no corte da DAI. Pelo menos não é o que o Bolsonaro quer. Mas a Michele pontua 20,7 contra 34,5 do Lula. Ciro Gomes cresce com 12,9, deve ser os machistas que não toparia votar numa mulher e aí migra pro Ciro. Pablo Marçal com 11,5. Ó o Marçal crescendo, ó. O Marçal é um nome. Ronaldo Caiado com 6,6, Helder Barbalho com 1,6, não sabe não opinou 3,8. Nenhum branco nulo 8,4. Cenário 4, com Tarcísio substituindo Bolsonaro sem Marçal. O Tarcísio é o franco favorito para substituir o Bolsonaro, só que se o Marçal entrar na disputa, ele embaralha. Tarcísio tem 25,3 contra 35,2 do Lula, Ciro com 15, Ronaldo Caiado com 7,4, Helder Barbalho com 1,8. Você vê, Sofia, são 4 cenários que a gente mostrou. O Marçal tem voto, tá? Porque quando ele sai, ou ele abastece o Ciro, ou ele abastece o Tarcísio. Então tem um eleitorado aí que é de extrema direita. Cenário 5, com Ratinho Júnior, o seu querido governador, substituindo Bolsonaro. Ratinho fica atrás do Ciro, com 15,9 pelo Paraná Pesquisas. Mas eu acho isso positivo. Melhor Ciro do Melhor que assim, Ratinho. né? Exatamente. Ronaldo Caiado repete, Helder Barbalho cresce um pouco. Não sabe não. Aí que vem o problema. Fernando Haddad, que já tinha ido bem na Genial Quest, tá indo bem mal na Paraná Pesquisas. Cenário 6. Fernando Haddad substitui Lula. Tarcísio no lugar de Bolsonaro. Tarcísio vence com 26,6. Ciro está na frente de Haddad com 23,7. Haddad com 18. Ronaldo Caiado com 8,4. Helder com 2,8. Não sabe, não opinou 4,9. Brancos disparam sem o Lula, 15,6. Cenário 7, com Fernando Haddad substituindo Lula e Michele no lugar do Bolsonaro. Michele franca favorita, tendo quase a mesma votação do Lula, com 29,5. Ciro com 21,7. Fernando Haddad com 17,9, desculpe. Ronaldo Caiado com 8. E aí os outros com as mesmas percentuais. Cenário 8, com Camilo Santana. E aí o Camilo vai pior do que todos, 6,9, com o Ciro na frente com 27,8. Enfim, Sofia, é a pesquisa que está mais testando. Gleisi Hoffmann também pontou abaixo, 8%. Cenário 10, só Lula e Bolsonaro. Lula com 42,2, Jair Bolsonaro com 45,7. O fato é, gente, o país está rachado com uma tendência levemente à extrema-direita, tá? A questão é que o Lula é um candidato forte, que desequilibra a balança, e tem muito nome na extrema-direita, o que vai bagunçar, porque, pelo visto, se o Pablo Marçal sai, ele prejudica o Bolsonaro ou o poste do Bolsonaro, para usar um jargão que eles gostam de usar pro nosso campo, né? Então é basicamente esse o cenário. Mais alguns desdobramentos dessa pesquisa, só para as pessoas saberem também. No jornal O Globo, eles dizem o seguinte: após negociar com outros partidos, comprovando o que eu ouvi nos bastidores, o Pablo Marçal vai concorrer mesmo à presidência pelo PRTB. Ele está convicto disso. E eu não tô falando do Globo, eu tô falando do que eu ouvi de uma pessoa que conhece o Marçal. Ele vai sair de candidato porque ele quer causar. Ele gostou muito do que ele fez com o Boulos aqui em São Paulo e ele quer fazer isso nacionalmente. Esse cara deveria ser parado pela polícia, né, Sofia? Tinha que acontecer alguma coisa com ele. Mas, enfim, o pessoal fala só do Bolsonaro. Pela polícia ou pela justiça eleitoral, mas tá difícil de confiar em qualquer um desses dois. Partido anunciou que mudará o nome para Partido Brasileiro e o influenciador é investigado por divulgação de laudo falso e corre o risco de ficar inelegível.
O empresário Pablo Marçal anunciou que vai concorrer à presidência da República em 2026, dentro do seu atual partido PRTB. Ocorre que a sigla mudará o nome para Brasileiro, segundo o anúncio do ex-coach. Esse negócio de mudança de partido parece aquelas empresas que quebram, né, Sofia? Tipo, o cara entra à falência e muda de nome para mudar o CNPJ. Ai, meu Deus. Desde que saiu derrotado das urnas na disputa para a Prefeitura de São Paulo em outubro, Marçal vinha negociando a sua filiação com outros partidos e chegou a ter várias conversas com a direção nacional do União Brasil. Agora ele afirma que permanece onde está. Serei candidato a presidente pelo PRTB em 2026. O empreendedorismo é a chave para libertar o nosso povo e fomentar o desenvolvimento econômico, disse em nota. Marçal é investigado pela Polícia Federal e no âmbito da Justiça Eleitoral por ter divulgado às vésperas da eleição um laudo falso alegando que seu então concorrente Guilherme Boulos, do PSOL, já teria procurado uma unidade de saúde após usar cocaína. A falsidade do laudo foi comprovada rapidamente. Ele pode responder pelos crimes de injúria eleitoral, difamação eleitoral e falsidade com fins eleitorais, e caso condenado pode ficar inelegível por 8 anos e até ser preso. O caso está sendo apreciado inicialmente pelo Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo e depois pelo Tribunal Superior Eleitoral. O Partido do Influenciador espera lançar ainda candidatos ao Senado e aos governos estaduais na próxima eleição e não descarta alguma parceria de Marçal com o cantor Gustavo Lima, apesar de não ter divulgado como isso se daria. Na semana passada, o sertanejo anunciou que pretende concorrer à presidência, inclusive chegou a receber uma ligação do empresário para apoiá-lo na empreitada política. Se concretizada, essa será a segunda vez que Marçal tenta concorrer ao cargo. Em 2022, ele chegou a lançar oficialmente a candidatura à presidência pelo PROS, mas a Justiça Eleitoral barrou essa decisão partidária que o declarou candidato. Depois ele se tornou candidato a deputado federal, chegou a ser eleito sub júdice, mas nunca tomou posse, pois recebeu decisões desfavoráveis da Justiça Eleitoral. Em 2024, ficou em terceiro lugar na disputa municipal mais acirrada da história de São Paulo e recebeu 1,7 milhões de votos. Milhão de votos, na verdade, é o correto, sem ter nem tempo de televisão, tá? Então, o que eu estou falando para vocês, gente, tem muitos riscos para 26, dizem as pesquisas. E aí eu queria só lembrar, não descredibilizando completamente a Paraná Pesquisas, lembrando o Reinaldo Azevedo na Veja, olha só, tirei do fundo do baú isso aqui. O Instituto Paraná foi o único que disse que o Aécio venceria a Dilma por 54 a 46 dos votos válidos, lá em 2014. Paraná Pesquisas é um instituto... Ele obedece os critérios do TSE, tá, gente? Ele faz pesquisas que dão ali uma certa confiabilidade. Mas foi o único instituto também que deu a Aécio na frente da Dilma. Então ele foi muito criticado em 2014 por isso. Então tem que olhar essa pesquisa sempre por esse viés, Sofia. É uma pesquisa que agrada aí mais a extrema-direita. Sim, mas ao mesmo tempo a gente tem que pensar que mesmo que esteja, vamos dizer assim, que tem algum nível de erro aí, continua sendo assustador. E eu acho que isso tem que ser um alerta para a gente não ficar descansando sobre os louros, sabe? Eu acho que existe muito uma coisa de não vamos falar do governo, não vamos questionar o governo, não vamos criticar o governo, porque senão Bolsonaro volta. Não, gente. Vamos entender uma coisa. Não basta ser melhor do que o Bolsonaro. Eu acho que o pessoal senta muito em cima disso. Não, o governo Lula está sendo melhor que o Bolsonaro. Isso não é o suficiente para ganhar as eleições em 2026. O governo Lula tem que ser bom, não é só ser melhor que o Bolsonaro. Eu estou alertando o Marçal. Se a turma não se cuidar, esse cara tem intenção de voto, Sofia, sem a bênção do Bolsonaro. Ele não precisa disso. Exato. E ele tem tempo. Exato. E eu acho que a gente tem que pensar nisso, porque, cara, se não estiver sendo bom, e vamos ser sinceros, não está sendo bom em vários sentidos. O Programa Nacional de Imunização tá uma porcaria. Tá uma porcaria. A gente tá vendo as políticas ambientais. Conseguiu derrubar a taxa de desmatamento? Sim. Mas aí subiu as queimadas, que vieram justamente para substituir o desmatamento que estava sendo combatido.
e quem está fazendo queimadas está sendo financiado pelo governo, como nós já falamos no quarto anterior. A gente tem aí a questão da taxa de desemprego, que está muito baixa, mas a gente tem uma informalidade altíssima, a gente tem terceirização altíssima, que meio que... né? Então, vai ter muito que melhorar. O governo tem muito que melhorar. Mas você não pode fazer críticas, senão você está fazendo o jogo da direita. E daí fica nisso, porque é melhor do que Bolsonaro. Olha aí o resultado. Olha aí o resultado. Estão falando aqui, inflação dos alimentos. Exato. Sim. Enfim, é isso, Pedro. Desculpa. Gente, eu acredito, eu ainda sou uma pessoa que eu vejo muita coisa positiva no governo, mas assim, não dá pra passar pano, gente. Não dá. Não dá pra passar pano. É isso. Então, gente, vamos... Meu Deus, ainda tem isso aqui. Gustavo Lima vai ferrar você. Com o Pablo Marçal. Olha aí que coisa maravilhosa, hein? E o agro, todo que a gente falou no outro corte. Bora lá, vamos ficando por aqui, gente, mas não sai daí que logo logo a gente volta com o nosso último corte do Plantão do Meteoro. Até lá!